Otávio pergunta: os Anunnaki têm conhecimento dos seres humanos que estão próximos do despertar da consciência e, assim sabendo, agem de alguma forma para impedir esse despertar? De que forma eles impedem o despertar? Sim, eles têm consciência disso porque eles têm tecnologia que identifica a atividade cerebral dos humanos, né? Mas quando eles percebem que tem um dimensional já despertando e se destacando da manada, né, eles não se importam muito não. Na verdade, eles tentam deixar essa pessoa meio esquecida. Eles se incomodam quando a pessoa começa a se destacar muito e começa a despertar outros dimensionais, né? Eles começam a se incomodar. Então eles vão atuar principalmente, e essas tentativas, atacando não a pessoa, porque a pessoa vai estar numa frequência muito mais alta, então ela fica imune a esses ataques que eles usam, né, para baixar nossa frequência. Então eles vão fazer o quê? Através ou da frequência espiritual, de obsessores que vão atuar não só na nossa vida, mas na vida de pessoas próximas a nós, influenciando familiares, amigos, relacionamentos, para que a gente perca o nosso equilíbrio, para que a gente perca o nosso foco, para que a gente não fique consciente, abalado por experiências que vão acontecer, ligado aos entes queridos que nós temos que não estão desperto, porque a nossa fraqueza vai estar relacionada não a ataques pessoais, mas quando eles mexem com nossa família, com nossos amigos ou com o nosso bolso, né? Então eles desestabilizam de alguma maneira a nossa vida emocional e material. A gente perdeu o nosso controle e assim a nossa frequência baixa e a gente perde a estabilidade no caminho que estávamos percorrendo. Assim eles conseguem emitir ondas eletromagnéticas, influenciar, conduzir a gente a uma intoxicação emocional, física e mental, para a gente perder o equilíbrio. E assim eles conseguem atrapalhar o nosso processo. Mas, se o dimensional continua o treinamento, continua os exercícios, continua a desintoxicação, continua em neutralidade diante de todas as situações que se apresentam a ele, ele mantém firme, intacto o controle sobre as coisas. Aí eles não conseguem manipular a gente. Mas basicamente é através do desequilíbrio emocional. Eles vão tentar desestabilizar de alguma forma a nossa vida. Aí que vem os testes, né? Pra gente continuar no caminho. Hoje, por exemplo, eu passei por um dia aqui de muitos testes. Essa semana, esses dias, né? Eu tenho passado por muitas situações, mas a gente tem que sacudir a poeira, levantar, continuar, mantendo nossa frequência alta, porque as soluções para todos os nossos problemas estão diante da gente. Se a gente baixar nossa frequência, a gente não consegue realizar a melhoria e até ajudar as pessoas à nossa volta, né? Então, o que o governo oculto quer? O que ele faz para impedir o despertar das pessoas? Mexer com o emocional, desequilibrar as emoções, mexer com o financeiro, ativar o medo, ameaçar a existência e a sobrevivência das pessoas, estimular coisas inúteis e fúteis para a humanidade ficar no entretenimento, fazer com que as pessoas entrem no egoísmo, na competição, acabar com a saúde das pessoas, aumentando as doenças e a intoxicação alimentar, para que o nosso cérebro fique contaminado e sem a sincronicidade das ondas cerebrais altas. E assim a gente fica aprisionado nessa matrix, sem conseguir se libertar. Muitos estão assim. Então a gente tem que trabalhar diariamente a nossa frequência para não permitir essas quedas. Caiu, já era. Vem uma frequência e parece que gruda na gente, a gente não consegue fazer nada, né? Mas quando você dá aquela sacudida, né? Toma uma decisão e decide manter sua frequência alta e buscar as soluções para todos os problemas, as coisas acontecem e você fica protegido por você mesmo. Ninguém vai te proteger, não. Somos nós mesmos que nos protegemos. Porque no início do despertar a nossa vida vira de ponta cabeça e tudo parece dar errado. É normal? Sim, porque você começa a acelerar sua frequência e todas as pendências que você tem do passado parece que vêm em sua direção para você resolver logo, para você ficar livre, todos os seus débitos, né? Então é como se você estivesse pagando todas as dívidas que você tem de uma vez só. É normal isso acontecer. Parece ruim, mas na verdade é bom, porque você está ficando livre de um monte de coisa que você teria que passar caso você não despertasse e não acelerasse suas frequências. Então, na medida que você acelera, mais rápido é a limpeza também. Então a gente tem essa sensação que tem um monte de coisa vindo, acontecendo, e
na verdade, a gente tem condições de passar e carregar esse peso nas costas que a gente acha impossível, né? Mas a gente consegue sim. Depois a gente percebe que foi um grande teste, né? E foi toda uma queima de débitos do passado. Chega uma hora que estabiliza, né? Desde que a gente não gere mais débito. Porque se gerar mais débitos, aí vai vir um atrás do outro. É praticamente imediato. Você faz algo aqui, no dia seguinte já vem compensação. Por quê? Porque para o dimensional em compromisso, qualquer desvio acarreta uma consequência imediata. Ele não fica gerando karma. Ah, eu tenho um karma que eu vou pagar. Não existe isso para o dimensional. O dimensional, ele vem em compromisso. Quando ele desperta, todo o karma dele, né, entre aspas, é como se fosse queimando rapidamente, porque ele não pode ter nenhum débito aqui. Ele está aqui em tarefa, em missão. Então a gente faz uma limpeza meio que drástica. Então a nossa vida entra numa turbulência, parece, mas isso não tem nada a ver com o seu despertar, tem a ver com a cura que está acontecendo. Você precisa romper com questões do passado. Então essas frequências vêm para você se libertar delas.